Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre um pouco mais sobre planejamento e controle de manutenção. E vamos trazer uma nova ferramenta para a gente poder aprender e desenvolver, tá bom? O nome dessa ferramenta é o diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt, então, ele é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, né, que ele facilita tanto a parte do planejamento quanto a parte do acompanhamento. Então, a partir dessa ferramenta, nós conseguimos verificar qual que vai ser o sequenciamento das atividades, fazer um planejamento físico e financeiro. Né? Físico é a parte de execução, financeiro é a parte de investimento, ou seja, igual a gente viu lá na rede PERT, ele segue aqui para a gente poder analisar quando eu vou entrar com cada equipe, quando eu vou entrar com cada financiamento, com cada dinheiro mesmo lá no meu projeto, com cada material. Tá? Então, e ele ajuda a gente a acompanhar o progresso de qualquer uma das atividades do projeto, desde o início até a finalização. Então, a primeira versão do diagrama de Gantt, na verdade, ele foi criado pelo engenheiro polonês Karol Adamiecki, né, e o nome dele era harmonograma. Tá? Então, eram umas tirinhas de papel, né, que ele colava, cada tirinha de papel representava uma atividade, ele colava essas tirinhas com um clipezinho, né, e aqui era a escala de tempo, e a partir daqui ele ia acompanhando. Tá? Em 1903, o Henri Gantt foi um grande estudioso dos meios de produção. Ele era um consultor de empresas e processos industriais, trabalhou juntamente com o Frederick Taylor, que é o pai da administração moderna. E o objetivo dele era sempre otimizar os processos para aumentar a produtividade e eficiência das linhas de produção das empresas. Então, a partir daí, ele foi convidado para trabalhar no Exército dos Estados Unidos. Se a gente lembrar, esse período aí é um período o início do século XX, né? É um período o mundo vivia a Primeira Guerra. E os Estados Unidos, ele demorou a entrar nessa Primeira Guerra exatamente porque ele não estava preparado. Então, o Henri Gantt, ele foi convidado a participar de toda essa estruturação para melhorar os meios, organizar o sistema de produção dos equipamentos e armamentos de guerra. E nessa época ele aprimorou a ferramenta, e esse aprimoramento trouxe alguns benefícios. Entre eles, eu consigo planejar em detalhes a linha de produção. Então essa ferramenta ela ficou muito mais visual do que a primeira ferramenta do polonês. Tá? Eu consigo distribuir as atividades ao longo das horas de trabalho, dos meses de trabalho de cada funcionário. Prever o volume de peças por colaborador, então eu garanto que todo pedido que eu tiver de um cliente, eu vou ter uma organização para colocar ele dentro da minha cadeia de produção. Tá? Então eu paro de entregar produtos com atraso, eu consigo cumprir meus planos de produção, aumenta a satisfação do cliente. Tem alguns estudos que falam que quando ele implementou essa ferramenta, a produção subiu do que era o 100%, né, mas subiu em até 400% na época, tá, nas empresas onde ele atuou, dentre outras ferramentas, mas com esse diagrama que ele implementou, organizando a produção. Tá? A partir daí, se eu sei o quanto eu vou produzir, seja hora a hora, seja por semana, eu já consigo otimizar meu estoque. Eu não preciso ter aquele excesso de peça para poder suprir os meus estoques. Então eu já consigo ter um estoque otimizado. Se a gente lembrar aqui, estoque é dinheiro parado. Então não é bom eu ter estoque. Tá? Outros benefícios aí, então, manter a atividade dos operários constante, mas sem excesso de insumos, o otimizar o estoque. Então os operários eles vão trabalhar o tempo todo, a minha cadeia de produção vai ser mais estável, sem que eu gere um caos dentro da fábrica. E consequentemente, se eu estou organizando melhor, eu consigo
aumentar a rentabilidade dos meus negócios. A técnica, então, para a gente utilizar ela, eu preciso executar a função, eu preciso organizar o diagrama de forma que eu determine a duração das tarefas, as relações entre essas tarefas e os prazos que eu tenho que cumprir, tá bom? Então são os 3 preceitos que eu tenho que olhar quando eu vou utilizar essa ferramenta que é o diagrama de Gantt. Tá? Então o primeiro passo para a gente utilizar, eu vou definir o projeto, definir as diferentes operações, então é o que eu quero fazer, né, seja qual for a atividade, eu vou dar um exemplo mais na frente para ficar claro. Depois eu defino qual o passo a passo dessas atividades, o tempo de duração de cada uma dessas atividades e as relações entre as atividades. Igual a gente viu lá na RedPert, muitas vezes eu vou ter que concluir uma tarefa antes de iniciar uma tarefa seguinte. Então a gente precisa observar isso aí. Vamos para o mais fácil. Se eu, por exemplo, digamos que o meu projeto inicial é planejar a produção de um posto de trabalho durante uma semana. Tá? Em seguida, eu vou definir a duração dessas diferentes operações. Então, a produção das peças A, eu vou ter uma duração de 3 horas, B vão ser 6 horas, C 4 horas, de uma forma que eu vou saber quanto tempo de produção para cada atividade eu tenho. E aí eu consigo começar, e a gente vai ver lá na frente, a desenhar esse diagrama. Tá? E por fim, para eu atender o prazo que os clientes precisam, então eu preciso começar a minha atividade B e D depois da A. Então, por exemplo, sejam clientes internos ou externos, quando eu falo clientes internos, é o processo seguinte, clientes externos é quem compra da minha empresa. Então, a gente sempre vai ter que pensar das duas formas. Se, para eu respeitar o prazo que o meu cliente precisa das peças A, eu preciso começar a produzir elas primeiro. Depois eu vou produzir B, depois eu vou produzir C, e por aí vai de acordo com a minha necessidade. Tá certo? E como que esse diagrama ele vai aparecer para a gente? Então ele vai ser um quadro quadriculado, cada coluna vai ser uma unidade de tempo e cada linha uma operação. Então vamos ver no exemplo aqui como que fica esse. Então vamos olhar aqui as atividades que eu tenho de acordo com a minha necessidade. Então, produção das peças A, eu coloquei aqui uma duração de 3 horas. Então eu vou vir aqui no meu quadrinho quadriculado e vou pintar. 1, 2, 3. Observando as dependências, as interdependências ou atividades precedentes, de acordo com a planilha que vocês receberem, aqui ela já me fala, ó, atividades B e D só podem começar depois que eu concluir A. Então vamos olhar para a atividade B. A atividade B, ela me fala que tem a duração de 6 horas. Quando eu vou preencher, então, ó, B só pode começar no ponto em que eu terminei a atividade A. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. A atividade D só pode começar também, se eu for olhar aqui para as precedências, depois de A. E ela tem a duração de 7 horas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Vamos continuar. Vamos para a atividade C. A atividade C, ela tem a duração de 4 horas. E pelas minhas precedências, pela organização da minha forma de produção, logo após eu terminar a atividade B, eu já posso iniciar a atividade C. Então, terminei a atividade B, tá vendo aqui, ó, no final da 9ª hora, eu já posso começar a atividade C. Então, eu vou iniciar a atividade C. Qual a duração? Que está me falando? 4 horas. Para a atividade C, 1, 2, 3, 4. Tá ok? Então, a gente precisa observar isso aí. Tá legal? Logo em seguida, eu passo para a atividade E. Então, a atividade E está me falando que tem a duração de 5 horas. Então, vou preencher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, vamos entender dessa forma. Eu preciso olhar para as precedências, para dependências, como queiram chamar, e para a duração das atividades de acordo com o meu sequenciamento de produção.
uma vez que a gente entendeu como preencher o diagrama, vamos entender assim, quando que eu vou utilizar, e quais as vantagens de eu utilizar esse diagrama. Então ele permite que eu visualize a evolução do projeto, também. Então no exercício a gente fez para o planejamento, mas ele também pode ser utilizado para acompanhar a execução. Ele permite que a gente coloque em destaque as folgas que a gente tiver no projeto. Então, o que é essa folga? Algumas atividades elas vão poder sofrer algum atraso sem impactar no tempo total do projeto. Então, o tempo total do projeto é aquele tempo que eu vou passar para o meu cliente. Só que algumas atividades, devido às vezes à velocidade de execução, eu consigo fazer com que elas adiantem, ou mesmo que elas terminem antes de uma atividade que vai levar o prazo do meu projeto para frente. Então, algumas atividades elas têm essa folga de tempo, tá? E acompanhar, de acordo com o trabalho já executado, em qual momento o estado do andamento do projeto. Então, a gente fez o planejamento e vamos olhar como que a gente acompanharia no caso da execução. Vamos observar esse exemplo aqui, então, desse diagrama. Então, quando a gente olha para esse diagrama, a gente vai ver aqui que as linhas de baixo é aquilo que eu tinha planejado e a linha de cima é o que eu já executei. Tá bom? Então, vamos fazer uma análise aqui como se a gente estivesse ao final da 10ª hora de trabalho. Então, eu finalizei a minha 10ª hora de trabalho. Quando eu olhar para execução da minha atividade B, por exemplo, eu vou observar aqui o seguinte: a minha atividade B, se eu planejei ela para encerrar aqui no final da 9ª hora, eu já vou ter 2 horas de atraso, porque eu não executei isso daqui e ainda não executei isso aqui também. Então quer dizer o quê? Eu já estou 2 horas atrasado para essa atividade. A atividade C é uma atividade que ela deveria começar depois de B. Ela não começou na hora que ela devia começar. Então eu já tenho pelo menos 1 hora de atraso aqui. Olha só, ela era para começar ao final da 9ª hora, eu já estou no final da 10ª hora e ela ainda não começou. Em compensação, de alguma forma, eu consegui executar a minha atividade E. Então, eu estou ainda na 10ª hora, porém eu já fiz o primeiro passo aqui, eu já comecei a executar a minha atividade E. Então isso mostra que eu estou avançado 1 hora no projeto, tá bom? A outra análise que a gente vai fazer é o seguinte, eu falei lá que a atividade C, ela está atrasada para iniciar em 1 hora, tá bom? Então ela já deveria ter iniciado 1 hora atrás em relação à 10ª hora, porém ela ainda não iniciou. Mas só que a atividade C em si, ela não vai impactar no meu projeto final, no tempo total. Por quê? Eu tenho 2 horas aqui de folga. Se eu for observar aqui a atividade E, tá certo? Então, digamos que eu estou olhando para a atividade E. A atividade E é a que vai até o final do projeto. Quando a gente desenhou, a atividade C, ela iria até a 13ª hora. Porém, a atividade E, ela vai até a 15ª hora. Então, se vier a perguntar qual o tempo total de realização do projeto? De 15 horas. Porque a última atividade vai até a final da 15ª hora. Porém, quando eu olho até a atividade C, para minha atividade C, eu tenho uma margem aqui de 2 horas. Então, esse atraso não vai impactar no projeto final. Aonde que eu não posso atrasar? Onde seria uma atividade gargalo? Essa atividade E. Se essa atividade aqui sofrer algum atraso, eu não vou entregar com 15 horas mais. Então, eu não vou cumprir o prazo para o meu cliente. Então, apesar de, nesse caso, talvez eu não vou ter um impacto no tempo total do meu projeto, gente, vamos lembrar mais uma vez, o projeto aqui pode ser um sequenciamento de manutenção que eu vou ter, um sequenciamento de uma intervenção numa máquina, tá? Então, apesar de eu não ter esse impacto no final do meu projeto, eu preciso tomar ações para que não haja qualquer atraso no final. E que se houver, esse atraso não seja significativo.
não afete a minha cadeia de produção, não afete o meu próximo passo. Por exemplo, numa atividade de manutenção, o último passo seria partir com a máquina para teste. Numa montagem de um equipamento, seria partir uma máquina para teste. Eu não posso atrasar o teste, eu não posso atrasar uma partida de máquina, então eu tenho que garantir que o meu projeto manutenção, o meu projeto intervenção no equipamento, ele seja o mais eficaz possível para eu poder garantir que todas as atividades sejam cumpridas dentro do prazo esperado e que eu possa cumprir, para esse exemplo, as 15 horas de intervenção, tá certo? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, fazer as intervenções na hora certa, direcionar esforços. Então, por exemplo, se eu ver que a minha atividade E vai atrasar e eu estou sobrando tempo na atividade C, se for possível, eu direciono uma parte da equipe para atuar na atividade E. E aí eu minimizo os impactos que eu teria, tá certo? Então, para a gente finalizar, então hoje em dia, o diagrama de Gantt, apesar de ser lá de 1903, ele ainda é muito utilizado. Basicamente, 95%, 98% das empresas utilizam como ferramenta de gestão e acompanhamento de projetos. Tá? Então, exatamente pela simplicidade, por ser uma ferramenta simples de usar, uma ferramenta simples de quem está utilizando entender e construir. Então ele é muito usado, tá? Para projetos menores, maiores. Ele tem uma certa limitação quando o projeto é muito complexo, mas mesmo assim ainda é uma das ferramentas mais recomendadas. Ele fica um pouco mais difícil de visualizar, mas não é impossível, porque hoje a gente tem ferramentas, a gente tem programas de computador que facilitam muito isso aí. Então, hoje o programa principal que se utiliza é o MS Project. A saída desse MS Project, que é uma ferramenta de acompanhamento de projetos, lá do pacote Office, é um diagrama de Gantt. Tá bom? Então, o que a gente precisa ter sempre em mente, ele é um instrumento de visualização. Ele é para fazer o acompanhamento. Então, a gente não pode esquecer disso, para não tornar essa ferramenta muito complexa. Tá bom? Então, de uma forma geral, a gente pode utilizar para basicamente todos os projetos que a gente tem. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato que eu posso ajudar a esclarecer melhor, alguma coisa que tenha ficado pendente. Um abraço.